Meus irmãos, quando Jesus expirou na cruz do Calvário, quando ele bradou, Tetelestai, está consumado, está pago, está finalizado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Houve um homem chamado José, da cidade de Arimateia, um homem muito rico, que era seguidor de Jesus. Ele pediu a Pilatos que ele pudesse cuidar do corpo de Jesus Cristo, e Pilatos concedeu. Então José de Arimateia foi até a cruz, tirou o corpo de Jesus da cruz. Havia pouco tempo, estava chegando o período do descanso dos judeus, então ele enrolou o corpo de Jesus em lençóis brancos. Ele levou Jesus até um sepulcro, um túmulo novo, escavado na rocha, algo que somente pessoas ricas possuíam, e ali se cumpria mais uma profecia, que ele seria morto entre malfeitores, mas sepultado entre os ricos. Jesus foi colocado naquele sepulcro, sobre o seu rosto foi colocado um lenço, e a porta do sepulcro foi fechada com uma pedra. E os líderes religiosos de Israel, eles tinham uma preocupação, tinha uma frase que incomodava muito eles tinham ouvido aquela frase: ele vai ressuscitar. E os líderes religiosos correram até os romanos e disseram: nós achamos que os discípulos vão tirar Jesus do sepulcro durante a noite e dizer que ele ressuscitou. Então os romanos lacraram o túmulo. Não era só uma pedra rolada na porta, era um lacre romano, e mais um grupo de soldados guardando a entrada do sepulcro. Ninguém vai sair daqui, ninguém entra, ninguém sai. Mas se você for ler em todos os evangelhos, cada evangelista ressaltando elementos da sua memória ou da sua pesquisa, mas eles vão dizer que na manhã do domingo desceram do céu anjos com roupas resplandecentes como o sol, como um raio eles desceram, e quando eles pousaram na terra, houve um terremoto que fez com que a pedra rolasse, e os soldados fugiram assustados. E quando na manhã as mulheres que desejavam ungir o corpo de Jesus, que elas não tinham tido tempo de fazer isso na sexta-feira, elas chegam no sepulcro, não tem ninguém lá dentro. Mas eu quero te levar a um momento específico daquela manhã. Eu quero que você imagine a porta do sepulcro aberta, a pedra rolada, e dois homens parados na entrada do sepulcro. Eles estão ofegantes, eles vieram correndo. Um deles está procurando redenção, o outro está querendo apenas confirmar uma esperança. Mas para eles não tem anjo, para eles só tem sepulcro vazio. O nome de um deles é Simão, a quem Jesus carinhosamente começou a chamar de Pedro, pedra. O outro é João, a quem Jesus carinhosamente começou a chamar de filho do trovão. E entre tantas visões e perspectivas que nós podemos encontrar, eu gostaria de realizar uma leitura de um texto bíblico pela perspectiva do discípulo que estava nessa cena. Então eu vou abrir a minha Bíblia em João 20, no
versículo 1 que diz assim: ao amanhecer, o primeiro dia da semana, estando ainda meio escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra que fechada estava sobre a entrada havia sido removida. Então ela saiu correndo em busca de Simão Pedro e do outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: eles tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos aonde o colocaram. Imediatamente Pedro saiu correndo em direção ao sepulcro, acompanhado pelo outro discípulo, o discípulo a quem Jesus amava. Ambos corriam juntos. Entretanto, o outro discípulo correu mais do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, inclinando, viu as faixas de linho, mas não entrou. Em seguida chegou Simão Pedro, que vinha logo atrás dele. Pedro entrou no sepulcro e também viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera em volta da cabeça de Jesus, de que não estava com as faixas de linho, mas dobrado à parte. Então o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e ele creu. Entendamos, as mulheres chegam primeiro, e elas vão se encontrar não com um corpo morto, mas com dois varões vestindo roupas resplandecentes. E a primeira pergunta, a pergunta natural que eu e você também faria: aonde está o corpo do meu Senhor? E aqueles anjos vão dizer: por que é que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não disse que ia ressuscitar? Ele não disse que veria vocês de novo na Galileia? Por que é que ao invés de esperar no lugar aonde ele disse que vos encontraria, vocês estão vindo buscá-lo no sepulcro? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Ide avisar aos outros. Irmão, nós estamos falando de um contexto social muito patriarcal, onde a palavra da mulher não tinha tanto valor, não tinha tanta credibilidade assim. Mas é na boca das mulheres que Jesus coloca essa mensagem, que é a mensagem mais importante do cristianismo. Nós temos que falar da cruz, porque é ali que o sacrifício vicário foi feito. Mas se houvesse só a cruz e não houvesse um túmulo vazio, seria só mais um mártir morrendo por uma causa. Mas o túmulo vazio nos mostra que não era um homem qualquer na cruz do Calvário, mas sim o Verbo que se fez carne e derramou o seu sangue por nós. O sacrifício perfeito foi feito, porque o inocente morreu pelo pecador, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E é essa mensagem que os apóstolos vão pregar, é essa mensagem que os escritores do Novo Testamento vão repetir a exaustão. O Jesus que foi morto, ele ressuscitou. E quem recebeu essa mensagem primeiro foram as mulheres. Se tem algo mais inclusivo do que isso, eu desconheço. Anunciem, ele está vivo. E quando elas chegaram no local onde os discípulos estavam reunidos, eles estavam assustados, eles estavam temerosos. Mas no mínimo, acendeu no coração deles um fio de esperança. Vamos verificar. É bom demais para ser verdade, provavelmente é mentira, provavelmente as mulheres estão alucinando, mas vamos lá ver. E então Pedro sai correndo, e João
sai atrás dele. João diz: Pedro saiu, e aquele a quem Jesus amava saiu depois. Porque João não queria ser conhecido por filho do trovão, ele não queria ser conhecido como evangelista, ele não queria ser conhecido como nada disso, ele queria ser conhecido como aquele a quem Jesus amava. Porque nada nessa vida é maior, é melhor e tem mais valor do que se sentir amado por Jesus. João, ele está mais leve, ele chega primeiro. Pedro está mais pesado, ele tem uma culpa, ele chega depois. João para na entrada do sepulcro, Pedro entra, ele está mais afoito, ele olha, não tem corpo, o lençol está aqui, mas Jesus não está. Então ele sai do sepulcro, talvez meneando a cabeça para João, dizendo: não tem nada aqui, João, não tem anjo aqui, João, não tem sinal de luzes, relâmpagos e trovões, João, está vazio. E aí João entra, e João olha, os lençóis estão aqui, mas ele olha para o lado, e ele diz: eu vi que o lenço que estava sobre a cabeça dele estava dobrado, colocado de lado, no cantinho, separado dos lençóis. E ele diz: e quando eu vi o lenço dobrado, eu criei, eu tive certeza, ele ressuscitou. E essa mensagem é sobre isso, irmão. Que sinais você precisa para acreditar? O que mais Jesus precisa fazer para você confiar? Que tipo de mensagem você precisa receber para finalmente você abandonar os seus temores, os seus medos, levantar suas mãos e dizer: eu sei que o meu Redentor vive, e não há nada mais que eu possa temer. Não, qual que é o mal maior que a morte? O Jesus ressuscitado traz essa mensagem para nós: eu venci a morte. Não vamos temer mais o quê? Discípulos cujo mestre venceu a própria morte recebem legalidade para falar de vida, de esperança. Nós temos essa convicção, nós temos essa crença, nós temos essa fé e nós temos esse ide. A missão continua nos nossos lábios: percorram o mundo avisando: aquele que morreu também ressuscitou. Mas o que você precisa para deixar de ter dúvidas em relação ao seu chamado, em relação à tua vocação, em relação à sua parte no plano? Hoje, pelo Espírito Santo, eu quero que você olhe para o lado do sepulcro. E talvez você de fato não esteja vendo o Jesus ressuscitado com os seus próprios olhos, mas eu quero que você olhe para o lenço. Há um lenço dobrado lá.
Há um lenço dobrado ali. E tem gente que está crendo. Tem gente que está olhando para o lenço e está crendo. E mais do que vivenciar uma noite onde nós vamos falar sobre ressurreição, eu quero que você leve para casa um novo conceito para a sua vida. Eu preciso viver a transformação que abre os meus olhos espirituais para que eu entenda os sinais. João e Pedro viram as mesmas coisas, mas eles tinham experiências diferentes. Os discípulos viram Jesus sendo preso, os discípulos, mesmo de longe, acompanharam a crucificação. Foi uma experiência coletiva, mas eles tinham experiências pessoais com Jesus diferentes. Pastor Marildo, vem cá me ajudar. Vem cá. Você vai ser Jesus, pastora Maria. Pode ficar aqui, Jesus. Sabe qual é a última experiência pessoal de Pedro com Jesus? Sabe qual foi a última experiência que Pedro e Jesus compartilharam, só eles? Foi essa. Não sei quem é ele, não. Não, eu não andei com ele. Não sei quem ele é, não. Mas sabe qual foi a última experiência que João teve com Jesus? Senta aqui, pastor. Ai, meu joelho. A última experiência de João com Jesus foi assim, ó. Eu te amo, Jesus. E é as experiências que você vive com Jesus que vão determinar quem você é quando você estiver diante de um túmulo vazio, sem ter a certeza do que virá depois. Obrigado, pastor. Como tem sido o seu dia a dia com Jesus? Você tem abraçado Ele? Você tem mimado Ele? Você tem acordado pela manhã e dito bom dia, Jesus? Você tem andado de mão dada com Ele nas ruas? Ou você tem dito não para Ele? Trocado Ele por outras coisas? As experiências pessoais que você tem com Jesus vão determinar o seu caráter, vão moldar a sua estrutura, vão determinar o seu posicionamento. É elas que vão dizer se diante de um túmulo vazio, onde apenas existe um lenço como sinal, você vai crer ou você vai duvidar. Se a tua esperança vai se transformar em certeza, ou se a sua esperança vai desfalecer, porque o seu coração ficou tardio e letárgico. Mas pastor, o que tem a ver esse lenço aí? E aí eu preciso te convidar a voltar um pouquinho atrás. Lá na quinta-feira, um cenáculo é preparado e uma mesa é posta. Jesus reúne os seus melhores amigos, os seus discípulos e diz: eu preciso muito celebrar com vocês este momento,
porque é a última vez que eu vou comer com vocês enquanto eu estou aqui. Da próxima vez que a gente se reunir para partilhar de uma refeição, vai ser no reino do meu Pai. E Jesus começa a dizer para eles: eu estou indo preparar um lugar. E quando estiver pronto, eu vou voltar para vocês, e eu vou levar vocês para que onde eu estiver, vocês estejam também. Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador, vocês são varas que estão enxertadas em mim. Eu vos chamei, eu vos nomeei, para que vocês tenham muitos frutos. Jesus vai se levantar, colocar uma toalha em volta da cintura, pegar uma outra toalha na mão e começar a lavar os pés deles, dizendo: ei, quando eu não estiver mais aqui, lavem os pés um dos outros, ajude um ao outro a se manter puro. Irmão, naquela noite, mais do que uma refeição, Jesus entregou tanta coisa para eles. Jesus entregou humildade, Jesus entregou generosidade, Jesus entregou uma missão, Jesus entregou certezas. Jesus tomou o pão, partiu e disse: esse é o meu corpo que eu estou partindo por vocês, façam isso em memória de mim. Esse é o sangue da nova aliança que vai ser derramado por vocês, eu vou derramar o meu sangue por vocês, façam isso em memória de mim. Jesus entregou a sua vida. Mas para mim, o que é mais emblemático nessa noite é que eles entram para aquela cerimônia, para aquele banquete, para aquele jantar, como discípulos, mas eles vão sair de lá amigos. Jesus muda os discípulos de categoria, ele diz: eu não vos chamarei mais de servos a partir de agora, eu vou chamar vocês de meus amigos. E eu digo mais, sabe por que vocês são meus amigos? Porque o verdadeiro amigo, aquele que ama de verdade, a maior prova de amizade que pode existir é alguém dar a vida pelos seus amigos. Eu vou fazer isso por vocês. Está aqui a minha amizade. Conservem em alegria os vossos corações, porque eu vos dou alegria. Irmão, Jesus deu tanta coisa para os discípulos naquela noite, e ele só pediu uma coisa em troca: não se esqueçam, lembrem de mim, façam em memória de mim. É só isso que eu quero. Não esqueça de nada que nós vivenciamos aqui essa noite. João é detalhista. Ele fala: Jesus começou a orar por nós. Pai, eu estou indo, e agora eu quero pedir por estes que estão aqui comigo, que o Senhor me deixe. E eu também quero pedir por aqueles que hão de vir. Um dos pastores que ministraram nos dias anteriores, não me lembro qual dos dois, que disse que naquela oração, acho que foi o pastor Amarildo que disse, naquela oração Jesus já sabia que nesse domingo às 19h35, no centro de Mojimirim, numa igreja chamada Amor e Fé, ia ter um grupo de pessoas reunidas. Ia ter gente descendo as águas, cumprindo o mandamento. E nesse momento está se cumprindo uma profecia do profeta Isaías, quando ele disse: ele verá o trabalho da sua mão, ele verá a recompensa
recompensa do seu sofrimento e dirá: valeu a pena. Então nessa noite, Jesus dos céus está olhando para essa igreja e dizendo: ah, Pai, valeu a pena, valeu a pena. Valeu a pena a cruz, os cravos, a coroa de espinho, os chicotes. Valeu a pena, valeu. Oh, irmão, você é a recompensa de todo o trabalho feito às duras penas na cruz. E tudo o que Jesus pede em troca para nós é: não se esqueça. Não se esqueça que eu fui moído. Não se esqueça que o meu sangue foi derramado até a última gota. Não se esqueça. Mas não se esqueça que eu fiz uma promessa. Ele disse: o templo será destruído, mas em 3 dias estará de pé novamente. Em mim se cumprirá o sinal do profeta Jonas. 3 dias nas profundezas, mas no 3º dia emergirá, virá à tona. Irmãos, os inimigos acreditavam na palavra e os discípulos não. E João, com lágrimas nos olhos, creio eu, escrevendo isso, dizendo: ele orava: Pai, eu peço por estes que me destes, te peço por aqueles que hão de vir, que eles sejam um, como eu e tu somos um. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus orou, e Jesus cantou um hino. Eu queria saber que hino Jesus cantou. Que hino se canta, irmão, quando está indo para a morte? Jesus está se despedindo dos discípulos, eles ainda não entenderam o que vai acontecer, mas Jesus sabe. E na ânsia da morte, na angústia da morte, de tudo o que viria, Ele ora por nós, e Ele canta um hino ao Senhor. E quando Ele termina de cantar, aflito, Ele diz aos seus discípulos: eu preciso que vocês orem por mim, mas não aqui. Vamos ao jardim, vamos orar comigo. Eu preciso de amparo, eu preciso de oração. E ele sai, irmãos. O pão fica pela metade, as taças ficam pela metade. Não é hora de arrumar mesa, é hora de descer para o jardim para orar. Orem por mim, orem comigo. Alguns ficam um pouco mais atrás, Pedro, Tiago e João acompanham Jesus um pouco mais para perto, para o interior, para o lugar secreto onde Jesus orava. E Jesus ora sozinho, porque os discípulos dormem, eles estão cansados. Jesus soa gotas de sangue. É preciso que um anjo desça do céu para consolar Jesus, tamanha a aflição dele. Pai, passa de mim esse cálice sem que eu beba, mas se não for possível, e não é, que seja feita a sua vontade e não a minha. E a vontade de Deus era que você estivesse aqui nessa noite, e para isso acontecer, para que o Miqueias estivesse aqui, pecador miserável que eu sou, o sangue do Cordeiro precisava ser vertido na cruz do Calvário, e foi. Todos os meus pecados, tudo aquilo que me envergonha, tudo aquilo que já me deu nojo de olhar no espelho, Ele levou na cruz do Calvário. Não sei se você já teve pecado que te fez chorar. Não sei se você já teve pecado que te fez te sentir um nada. Pecado que te fez sentir raiva de você mesmo. Vergonha da pessoa que você olha no espelho. Estava sobre Ele.
Irmão, cada seringa de droga, cada feto abortado, estava sobre ele. Ele levou o pecado de nós todos, e ele sentiu tudo isso no jardim, e mesmo assim, ele não desistiu, ele foi até o fim. Eles não voltaram para o cenáculo, eles não voltaram para a mesa. Ninguém pensou em ajuntar os talheres, lavar os copos, lavar os pratos, dobrá-los. Não, irmão. Jesus não voltou para casa, ele foi preso. Os discípulos ficaram apavorados. Judas, o traidor, se enforcou. Pedro, o empunhador da espada, negou Jesus. Os que acompanhavam de perto estavam ao longe. Na hora da cruz só tinha João lá aos pés. E quem estava aos pés da cruz ouviu a frase: em tuas mãos entrego o meu espírito. E João sabia que o espírito de Jesus estava em boas mãos. Isso dá um pouco mais de esperança para a gente. Está nas mãos de quem? Irmão, está na mão de quem? Se Jesus, que era Jesus, quando não restava mais nada, tudo que ele tinha no seu espírito, ele fez questão de dizer: Pai, eu entrego tudo que eu tenho nas tuas mãos. Por que é que nós seguramos nas nossas mãos o pouco que nos resta e vemos o pouco minguando até chegar nada? Quando eu tiver o nada e der para ele, do nada ele faz todas as coisas. Não existia nada e ele criou tudo que existe. Está nas mãos do Pai, o Espírito está nas mãos do Pai. Eu creio que no sábado, enquanto eles dialogavam, tentavam entender o que tinha acontecido, João disse: gente, está na mão do Pai, ele entregou na mão do Pai, alguma coisa vai acontecer. Não, na mesa, Jesus disse para eles: ei, eu vou, mas eu vou mandar um consolador, vai vir outro no meu lugar. Vocês não vão ficar desapontados, desamparados, vocês vão ser cuidados. Mas na hora da angústia a gente esquece dessas coisas. Jesus já nos deu, não é que ele vai dar, ele já nos deu. Você só está se esquecendo da promessa, se esquecendo de tudo que ele disse. Mas diante do túmulo, irmão, Jesus, eu fico imaginando essa cena. Jesus se levanta, tira o lençol, coloca sobre a pedra. O cuidado de Jesus, pegando o lenço que estava sobre a sua cabeça e dobrando. Irmão, ele era o verbo, ele estava com Deus no princípio, sem ele nada do que foi feito se fez. Mas ele vai gastar alguns minutos preciosos dobrando um lenço e colocando num lugar separadinho, porque ele sabia que João ia olhar. A agenda de Jesus vai estar lotada no domingo, irmão. Ele vai falar com Maria Madalena, depois ele vai fazer uma longa jornada ao lado dos discípulos até Emaús.
E depois ele vai vir falar com os seus discípulos no final da tarde. Está corrido, mas mesmo assim, eu vou dobrar o lenço. Havia um costume naquela época. Judeus gostavam de discutir negócios, assuntos importantes durante uma refeição. Era muito comum que durante a refeição as pessoas que estavam envolvidas na negociação resolvessem fazer uma visita ao rebanho. O fazendeiro estava recebendo alguém que queria comprar algumas ovelhas. Então eles discutiam preço, condições durante o jantar. Eles diziam: vamos nos levantar e ver o rebanho? E era deselegante quando eles voltassem para a mesa, alguém ter retirado tudo aquilo. Então, quando um senhor se retirava da mesa e ele ia voltar para continuar aquele jantar, aquela refeição, ele deixava um singelo recado para os seus servos. Eles dobravam o lenço e colocavam no canto da mesa. Não tire a mesa, o jantar ainda não acabou. Eu vou voltar. Oh, irmão, João entendeu a mensagem. Nós saímos correndo do cenáculo, a mesa ficou posta, mas o meu Senhor me deixou uma mensagem: o jantar ainda continua, não retirem a mesa, porque eu vou voltar. Só entende o sinal quem conhece o seu Senhor. Só entende o sinal quem tem intimidade com o seu Senhor, quem fala a mesma língua do seu Senhor, quem entende os comandos do seu Senhor. E graças a Deus, nós entendemos e sabemos, Ele vai voltar. Ô irmão, cada página que você vira nesse livro é um lenço dobrado. Cada nota que sai de uma canção que você canta com lágrimas nos olhos, com as suas mãos levantadas, é um lenço dobrado. Cada alma que desceu nesse tanque se batizando nessa noite é um lenço dobrado. Cada oração que você faz, cada oração que você recebe é um lenço dobrado. O teu Senhor está te dando sinais de esperança todo dia, o dia todo. O que mais que Ele precisa fazer para você entender a mensagem? Mas Jesus tinha dito que Ele só voltaria a comer com eles no reino do Pai. É porque nós estamos falando de uma mesa espiritual que Jesus colocou aos seus discípulos, que Jesus ofertou aos seus discípulos: eu vou enviar o meu Espírito, eu vou derramar o meu sangue, eu vou sustentar vocês, eu vou estar com vocês, eu vou ser a videira para que vocês frutifiquem. E essa mesa está posta e nós estamos assentados nela. O pão da vida continua servido, nunca faltou. A água da vida ainda continua acessível, a fonte nunca secou. O vinho da alegria continua servido a nós, nunca se extinguiu. E por mais que você olhe nessa mesa e aparentemente tenha um lugar vago, porque os nossos olhos carnais ainda não viram o rosto de Jesus.
Eu não tive a mesma honra que os discípulos tiveram de ver Jesus, como Ele é, a cor dos olhos, o tom da pele, o cabelo, eu ainda não vi. Para mim, nesse mundo natural, eu olho para a mesa, parece que tem um lugar vago. Mas esse lugar que parece vago está ocupado por uma esperança que a gente não pode perder. Efésios 4 diz: o mesmo Jesus que desceu é o Jesus que subiu. E Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, disse: eu quero que vocês se consolem nessa esperança, porque este mesmo Jesus descerá do céu, alarido, trombeta de Deus, voz do arcanjo, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que estivermos vivos seremos transformados, e todos subiremos para encontrar com Ele nos ares. O lenço ainda está dobrado sobre a mesa. O nosso Senhor vai voltar, porque este jantar que começou naquela quinta-feira só termina quando a gente estiver no céu. Eu quero terminar essa palavra dizendo que na tarde daquele domingo, Jesus apareceu no cenáculo. Discípulos reunidos, Jesus aparece para eles. E a primeira coisa que Jesus fala para eles é: a minha paz esteja com todos vocês. No original grego, os escritores dizem, e perdoem o meu grego, o meu hebraico, que Jesus chegou aos seus discípulos e disse: Shalom Aleichem. Shalom Aleichem era uma expressão que só se usava entre amigos. Você não falava essas palavras para mais ninguém, a menos que tivesse um vínculo de amizade muito forte. Não tenham medo, meus amigos. A minha paz eu compartilho com vocês, meus amigos. E sobre os seus amigos, Jesus: eu vos dou o meu Espírito. Se levantem, ide às nações e anunciem que eu estou vivo. Oh, irmão, e tem muita gente dizendo que a igreja acabou, que a igreja apostatou, e é verdade, esse é um tempo de apostasia, é um tempo de frieza espiritual, é um tempo de heresia, é um tempo de aproveitadores da fé, mas ainda existe uma igreja que se levanta e diz: o meu Senhor vive! E é porque Ele vive que eu quero que vocês se coloquem de pé. Pega só um bocado da mesa agora. Eu não vou me estender aqui não, depois nós vamos orar. Os pastores vão orar pela igreja.
Agora, pela fé, eu só quero que você segure um bocado de pão. O que você precisa? É o pão da vida? É a água da vida? É o vinho da alegria? É o azeite? Eu não sei o que você precisa. Só segura na sua mão agora. Pega na mesa, irmão, você está na mesa. Aqui nós estamos entre amigos. O nosso Senhor é nosso amigo. Ele nos deu liberdade. Segura e só agradece. Não vai pedir nada. Nós não temos o direito de pedir nada agora. Nós só temos que agradecer. Ah, Senhor, nós te agradecemos, Deus, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Nós te agradecemos, Deus, pela sua ressurreição no terceiro dia. Nós te agradecemos pela tua presença. Nós te agradecemos pelo teu sacrifício e pelo Senhor estar do nosso lado nos sacrifícios que precisamos fazer todos os dias. Ah, Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor foi moído na cruz do Calvário. Mas nós te agradecemos pela sua companhia quando nós enfrentamos as nossas próprias moeduras. Por tudo o que o Senhor fez, mas acima de tudo, por tudo o que o Senhor é, porque Tu és o Verbo, Tu és o Deus que caminhou entre os homens, Tu és o Criador das estrelas, Tu és o Alfa, o Ômega, Tu és o arquiteto de todas as coisas. Tu podes, Tu sabes, onipresente, onisciente, onipotente. Os anjos te veneram, os anciões se dobram, o céu te chama de santo, santo, santo. Tu és o cordeiro que foi imolado e o leão que venceu. Mas mesmo assim, o Senhor escolheu ser meu amigo. Então obrigado, Senhor, pela Tua amizade, pela liberdade, por eu poder entrar no Santo dos Santos, porque o Senhor rasgou o véu do templo. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, obrigado. Amém.